Olha, torcedor tricolor, a gente tá vivendo dias daqueles no Morumbi. É tensão, é expectativa, é ansiedade. E não é só por causa da Libertadores, não. O clima nos bastidores é de pura correria, porque a janela de transferências fecha no dia 2 de setembro e o São Paulo ainda tá com a lista de compras na mão. E não é lista pequena. São 4 posições que o clube quer reforçar. Isso mesmo, 4. E não dá pra errar agora, porque a temporada ainda tem muita coisa em jogo. O problema é que cada negociação é uma novela. Sabe aquela história de já tá tudo certo, só falta assinar? Pois é, aqui nunca é tão simples. Sempre aparece um clube atravessando, um empresário pedindo mais, um jogador mudando de ideia. E o São Paulo tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo. É como jogar Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil no mesmo dia. A diretoria já deixou claro que quer um zagueiro, um lateral direito, um volante e mais um atacante. Só que querer não é poder. Porque cada contratação dessa precisa caber no orçamento, que já não é dos mais folgados. E aí vem aquele dilema que a gente conhece. Ou traz um nome de peso e corre o risco de desequilibrar as finanças, ou aposta em jogadores mais acessíveis e torce para que eles deem conta do recado. No caso da zaga, a prioridade é encontrar alguém experiente, que chegue para jogar de imediato. E não é só pela Libertadores, mas pelo resto da temporada. O São Paulo precisa de alguém que imponha respeito, que comande a defesa, que não se esconda nos momentos de pressão. Porque, convenhamos, a gente já viu muito gol besta esse ano. E em mata-mata, gol besta é sentença de morte. Só que o mercado não tá fácil. Jogador bom tá empregado, e jogador livre no mercado tá pedindo salário de craque da Premier League. Foi exatamente isso que aconteceu com o Rafael Tolói. O São Paulo sondou, conversou, animou o torcedor, mas quando chegou na parte do salário, esquece. O pedido foi tão alto que nem dava para insistir. E aí a negociação morreu antes mesmo de nascer direito. O lateral direito também virou novela. O clube quer alguém que chegue para ser titular, não só para compor elenco. Mas onde achar esse cara? No mercado brasileiro, quase todo mundo bom já tem contrato longo. Lá fora, os que estão disponíveis pedem uma fortuna. E, claro, tem sempre aquele medo de trazer alguém que não se adapte e vire mais um contrato encostado. Enquanto isso, o torcedor vai ficando naquela expectativa que cansa. A cada notícia de São Paulo conversa com fulano, a gente corre para ver quem é. Aí descobre que é mais uma sondagem, mais um interesse, mais um estamos avaliando. E o tempo vai passando. Na volância, o plano é trazer alguém com pegada, que marque, que proteja a defesa. Porque, sinceramente, a gente tem sofrido demais com buracos no meio-campo. Quando o adversário sai em contra-ataque, parece que passa no corredor polonês. Falta alguém para travar a jogada, para dar aquela chegada forte, mas limpa, que impõe respeito. E no ataque? No ataque o São Paulo quer mais uma opção de qualidade. Não é só número, é qualidade. É aquele jogador que, quando o time está travado, consegue decidir. Um cara que tenha presença de área, mas que também saiba jogar fora dela. Porque depender sempre dos mesmos é pedir para sofrer. O problema é que, ao mesmo tempo em que busca reforços, o clube ainda tem que segurar quem já está aqui. Sempre aparece sondagem, proposta, especulação. E, numa janela agitada como essa, qualquer vacilo pode tirar um titular importante. A diretoria está tentando equilibrar isso, contratar sem perder ninguém que seja fundamental. E, claro, tem a parte financeira. O São Paulo não está nadando em dinheiro, longe disso. Cada contratação precisa ser estudada no detalhe, para não comprometer o caixa. Afinal, a gente já viu o que acontece quando o clube gasta mais do que pode. A dívida cresce, e quem paga é o próprio torcedor, que vê o time travado nas próximas temporadas. O que preocupa é que, com o fim da janela se aproximando, o tempo para negociações longas está acabando. O que não fechar nos próximos dias dificilmente vai fechar depois. E aí a pressão aumenta. Não é só pressão de torcedor, é pressão interna também. Porque todo mundo sabe que um elenco mal montado compromete qualquer projeto. Mas não dá para dizer que a diretoria está parada. Pelo contrário, tem gente trabalhando dia e noite, ligando para empresário, analisando vídeos, estudando estatísticas. A questão é se vai dar tempo de transformar isso em contratações reais. E aí entra a ansiedade do torcedor. Porque a gente olha para os rivais e vê todo mundo se mexendo. Tem clube fechando 2, 3 reforços numa semana. E o São Paulo, apesar de estar no mercado, ainda não anunciou aquele nome que faz a torcida levantar da cadeira.
Claro, não adianta trazer por trazer. A gente já cansou de ver jogador contratado só para fazer número e que, no fim, nem entra em campo. O que a gente quer é qualidade, é reforço que mude o patamar do time. E isso leva tempo. Mas o calendário não espera. Por isso, cada dia sem anúncio vira motivo de debate. Nas redes sociais, é só entrar para ver, torcedor discutindo, cobrando, sugerindo nomes. Uns querem medalhão, outros querem apostar em revelação. No fim, todo mundo quer a mesma coisa, um São Paulo forte. A Libertadores está aí, e o Brasileirão não dá trégua. Não tem jogo fácil. E sem elenco qualificado, qualquer sequência ruim pode complicar os objetivos do ano. E quando a gente fala de 4 reforços, não é exagero. É necessidade. O elenco tá curto. Qualquer lesão ou suspensão mexe demais na escalação. E isso, em mata-mata, pode ser fatal. O São Paulo já perdeu oportunidades no passado por não ter peças de reposição à altura. E o torcedor não aguenta mais ver isso acontecer. É por isso que a cobrança tá alta. E, no fundo, todo mundo sabe que reforçar agora não é só pensar no presente. É também pensar em 2026. Porque muitos contratos acabam no fim do ano, e quem chegar agora pode se tornar peça fundamental no próximo. Mas o discurso da diretoria é claro, não vai fazer loucura. E isso é bom. Melhor errar por cautela do que por gastar demais. O problema é achar o equilíbrio. Enquanto isso, os jogadores que já estão aqui seguem treinando, focados nas competições. Mas até eles sabem que reforço é bem-vindo. O clima no CT é de expectativa. Todo mundo comenta, todo mundo quer saber se vai chegar alguém. E, claro, os treinadores também pressionam. Afinal, são eles que precisam colocar o time em campo. No caso do São Paulo, qualquer reforço que chegar agora precisa estar pronto para jogar. Não dá para trazer jogador que precise de 3 meses para entrar em forma. É para chegar e vestir a camisa. E é isso que o torcedor espera, nomes que resolvam. Que entrem e façam a diferença. Que não sintam o peso do Morumbi lotado. A pressão é grande porque o momento é decisivo. É agora ou nunca. A janela fecha e pronto, o que ficou para depois só em 2026. E a gente sabe que o futebol não espera. Uma lesão aqui, uma expulsão ali, e tudo muda. Por isso, reforçar agora é questão de sobrevivência. Se a diretoria acertar nas contratações, o São Paulo pode sonhar alto. Com elenco forte, dá para brigar por títulos. Mas se errar, aí complica. A temporada pode acabar mais cedo do que a gente imagina. O torcedor tá de olho, cobrando, mas também apoiando. Porque no fim, todo mundo quer ver o tricolor no topo. E a verdade é que, mesmo com todas as dificuldades, ainda há tempo. Pouco, mas há. E é nessa reta final que se separam os clubes que planejam dos que deixam para depois. O São Paulo precisa agir. Precisa fechar negócios, apresentar jogadores, mostrar que está vivo no mercado. Porque a camisa é pesada, e o torcedor é exigente. E ninguém aqui quer ver 2025 terminar com a sensação de que faltou pouco. Então, diretoria, é agora. O relógio está correndo, e a torcida está esperando. E se vierem os nomes certos, aí sim a gente pode acreditar que o São Paulo vai brigar até o fim. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Era para ser uma manhã comum no noticiário esportivo, mas bastou uma única imagem começar a circular para o coração de cada São Paulino disparar. Uma foto borrada, capturada por um celular, mostrava um homem com as inconfundíveis feições de Antoine Griezmann no desembarque de um aeroporto brasileiro. O cenário parecia ser São Paulo, e de repente a cidade inteira parou para discutir. Estaria mesmo o campeão do mundo de 2018 prestes a vestir a camisa do tricolor? O boato se espalhou como fogo em palha seca, e não houve grupo de WhatsApp ou mesa de bar que não entrasse no debate. Não demorou para as redes sociais do São Paulo serem tomadas por comentários, teorias e montagens. Alguns já se imaginavam no Morumbi, lotado, cantando para ver o francês desfilar sua técnica, enquanto outros pediam cautela, lembrando que o futebol brasileiro já viveu muitas ilusões de transferências bombásticas que nunca se concretizaram. Mas algo nessa história parecia diferente. Havia detalhes demais para ser apenas um devaneio de torcedor. Segundo informações que começaram a pipocar em portais e perfis especializados, Griezmann teria feito uma escala não planejada no Brasil após compromissos fora do continente. O destino final? Ninguém confirmava, mas os rumores apontavam para reuniões discretas com representantes do São Paulo FC.
O técnico Hernan Crespo, ao ser questionado em uma entrevista coletiva, esboçou um sorriso misterioso e disse apenas: "No futebol, tudo é possível." E quando Crespo fala algo assim, a torcida sabe que é para prestar atenção. O argentino é conhecido por não se deixar levar por fofocas, mas também por não negar quando algo realmente importante está nos bastidores. O silêncio que se seguiu às palavras do treinador apenas aumentou o burburinho. A cidade, o clube e o próprio elenco pareciam em suspense. Dentro do Morumbi, fontes ligadas à diretoria teriam comentado, em off, que o São Paulo vinha buscando uma contratação de impacto internacional para fortalecer o projeto de marketing e presença global. O nome de Griezmann, com sua carreira marcada por passagens por Atlético de Madrid, Barcelona e pela seleção francesa, encaixaria perfeitamente nessa ideia. E o timing, com o clube voltando a disputar títulos importantes e investindo pesado, não poderia ser mais propício. A cada minuto, novas peças desse quebra-cabeça surgiam. Um vídeo gravado por um torcedor no saguão de um hotel de luxo mostrava um homem de boné, máscara e moletom com capuz entrando rapidamente, cercado por seguranças. O porte, o andar e até a postura lembravam demais o craque francês. "É ele, tenho certeza", dizia a legenda, enquanto os comentários explodiam de empolgação. Para os mais apaixonados, já não havia dúvidas. Era Griezmann, e ele estava em São Paulo. A partir daí, as especulações sobre valores, tempo de contrato e até número de camisa começaram a tomar conta das rodas de conversa. Alguns imaginavam o francês vestindo a 7, outros defendiam que ele merecia 10, como símbolo de um novo capítulo na história do clube. Havia também quem analisasse o impacto tático dessa possível contratação. Sob o comando de Crespo, o São Paulo vinha se destacando pela organização e pela intensidade ofensiva, mas carecia de um jogador com a capacidade de decidir partidas sozinho. Griezmann, com sua versatilidade para atuar como meia, segundo atacante ou até mesmo como falso 9, poderia ser a peça que faltava para transformar o tricolor em uma máquina de vitórias. Os bastidores, por sua vez, fervilhavam. Jornalistas tentavam confirmar a presença do francês em território paulista, mas encontravam respostas evasivas. A diretoria se mantinha em silêncio absoluto, o que, curiosamente, só servia para aumentar a certeza dos torcedores de que havia algo grande acontecendo. Se fosse mentira, já teriam desmentido, afirmavam com convicção. O boato chegou até a base de torcedores mais veteranos, aqueles que já viram ídolos como Raí, França e Lugano fazerem história com a camisa tricolor. Para eles, a possibilidade de ver um campeão mundial jogando no Morumbi reacendia memórias e trazia de volta a esperança de grandes conquistas. Afinal, não é todo dia que um astro desse porte surge no radar do futebol brasileiro. Enquanto isso, Hernan Crespo mantinha o discurso focado no próximo jogo, mas era visível que algo o deixava especialmente animado. Seus treinos, segundo relatos internos, haviam ganhado uma dose extra de intensidade nos últimos dias, como se ele já estivesse preparando o terreno para integrar uma peça rara ao elenco. A torcida, que não perdoa nenhuma oportunidade de se mobilizar, já planejava um possível aero para receber o francês. Hashtags como #Griezmann no tricolor e #Morumbi te espera ficaram entre os assuntos mais comentados no Brasil. Até torcedores de outros clubes se mostravam curiosos, reconhecendo que, caso se concretizasse, seria uma das maiores contratações da história recente do futebol nacional. O impacto, claro, iria muito além das 4 linhas. Griezmann no São Paulo significaria um salto de visibilidade global, novos patrocinadores e uma vitrine para atrair ainda mais atletas de alto nível. O Morumbi poderia se tornar palco de um espetáculo não apenas para os fãs locais, mas para milhões de olhos ao redor do mundo. Os analistas esportivos começaram a traçar comparações com outras contratações bombásticas que mudaram o cenário de clubes no Brasil. Mas, para os tricolores, nenhuma história passada parecia importar tanto quanto a que poderia estar se desenrolando agora. Cada detalhe alimentava o sonho, e a cada hora que passava, mais pessoas acreditavam que ele poderia virar realidade. Se o rumor tinha algum fundo de verdade, a diretoria vinha conduzindo a operação com sigilo digno de novela. Ninguém sabia ao certo quem estava intermediando as conversas, mas nomes de empresários conhecidos no mercado internacional foram citados. Alguns, inclusive, já teriam trabalhado em transferências de astros europeus para ligas fora do eixo tradicional. Crespo, por sua vez, não escondia sua admiração pelo estilo de jogo de Griezmann. Em entrevistas antigas, ainda como comentarista, ele havia elogiado a inteligência tática e a capacidade do francês de se adaptar a diferentes sistemas. Para um treinador que valoriza a polivalência, receber um jogador desse calibre seria como ganhar uma chave mestra para destrancar qualquer defesa. Enquanto os dias passavam e a ansiedade aumentava, o clube permanecia em silêncio oficial.
A imprensa buscava pistas em registros de voos, fotos em redes sociais e até em likes e follows misteriosos no Instagram. Qualquer gesto era interpretado como um sinal. Os mais céticos, claro, tentavam frear o entusiasmo. Argumentavam que, mesmo que Griezmann estivesse no Brasil, isso não significava necessariamente uma negociação com o São Paulo. Mas no coração do torcedor, a lógica nem sempre tem espaço, e a esperança, uma vez acesa, é difícil de apagar. O Morumbi, em meio a treinos e ajustes táticos, parecia respirar uma energia diferente. Jogadores comentavam nos bastidores, alguns mais empolgados, outros cautelosos. Mas todos sabiam que a simples presença de um nome como Griezmann no radar já mudava a atmosfera. Torcedores mais jovens, que cresceram vendo o francês brilhar na Champions League e nas Copas do Mundo, agora imaginavam poder vê-lo de perto, defendendo as cores do time do coração. Seria a realização de um sonho que, até pouco tempo atrás, parecia distante demais. E assim, entre confirmações que não vinham e pistas que se acumulavam, o boato ganhava corpo. O São Paulo, com Crespo no comando e um elenco sedento por conquistas, parecia estar no centro de uma possível revolução esportiva. Se Griezmann desembarcou mesmo para assinar, só o tempo dirá. Mas, enquanto isso, a cidade respira expectativa. No fundo, o torcedor sabe que o futebol vive desses momentos, o frio na barriga, a espera, a imaginação correndo solta. Talvez seja esse suspense que mantenha viva a chama da paixão pelo clube. E se, por acaso, o rumor se transformar em realidade, o dia em que Griezmann vestiu a camisa tricolor será lembrado para sempre. E mesmo que ainda seja apenas um sussurro nos corredores do futebol, o que já está acontecendo é inegável. O São Paulo voltou a sonhar grande. E, como Crespo disse, no futebol tudo é possível, inclusive ver um campeão do mundo no Morumbi. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.